É. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esse princípio, muita gente já conhece e já leu em Kardec. Tá no Evangelho. Né? Isso. Agora ele vai dar uma explicação nova. Ele vai demonstrar que a gente se desenvolve por meio da moral e da razão. Não são as duas coisas que a gente vai desenvolver? Sim. Só que ele vai explicar que quando você tem fanatismo, você destrói a razão pela fé cega. E você destrói a capacidade do desenvolvimento moral pela obediência passiva. Veja que isso Kardec nunca deixou tão explícito em nenhum outro lugar como ele deixou aqui, nesse trecho suprimido. Uhum. Eu vou ler aqui para você, presta atenção nele. Ó. Ele destrói o império da fé cega, que aniquila a razão. Ele destrói a obediência passiva, que embrutece. Emancipa a inteligência do homem e ergue a sua moral. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando o indivíduo ele tem fé cega, ou seja, ele não acredita naquilo que ele compreendeu, ele não faz uso da razão. E quando ele não faz uso da razão, ele tem o que ele chamou aqui de obediência passiva. Uhum. Ele Então, não questiona e vai seguindo por seguir. Né? E ele não questiona do ponto de vista da razão, e ele não age de acordo com a sua consciência, com a sua escolha, usando a sua vontade, porque a moral é o exercício da vontade livre. Uhum. Então, quando você vive submetido a uma orientação de um terceiro, isso é o que Kardec chamou de obediência passiva. E isso ocorre quando você não faz uso da razão para decidir o que você quer para a sua vida. Então, aqui é muito importante, porque é onde ele está definindo justamente a moral como sendo o uso livre da vontade. Então ele vai dizer o seguinte, ó, o espiritismo destrói a obediência passiva que embrutece. Então o indivíduo que obedece passivamente, por que obedecer é ruim? Não estamos falando isso. Obediência é uma escolha em determinados momentos. Uhum. O que não se pode fazer é uma obediência passiva, ou seja, o outro determina o que você deve fazer e você nem pensa sobre isso. Sim, é o que a gente vê em muitas casas espíritas, né? Em muito lugar do mundo. Ele está esse recado, Cláudio, é para o planeta. Né? Então, em todas as áreas, mesmo até na escola, na universidade, né? Chega um professor e começa a determinar o que você deve acreditar. Uhum. Se ele tem uma ideia equivocada, por exemplo, o materialismo não tem fundamento na natureza. A gente sabe que a lei contraria. A lei natural contraria o materialismo. Mas pode ter um professor numa faculdade que é absolutamente materialista. Então, você, para fazer parte da universidade, você tem um grau de obediência. Você tem que ceder às regras que cria a universidade. Mas essa obediência não precisa ser passiva. É isso, né? Ela pode ser você pode estar raciocinando, você pode estar ouvindo aquilo e distinguindo. Olha, eu entendo que ele está convencido disso, mas não me convence. Essas ideias não me convencem. Isso entra no item 24, aqui do capítulo 18 da Gênese original de Allan Kardec, Os Tempos São Chegados, que diz o seguinte: dizer que a humanidade está madura para a regeneração não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo degrau. Esse trecho também foi suprimido inteiro, viu? Porque a ideia de regeneração que a gente tem dentro do movimento espírita é o seguinte: o mundo de regeneração vai ser estabelecido e todo mundo pensa igual. Não é. E não é dessa Agora, maneira. quem é que vai estar contra a regeneração e quem está a favor? Ele vai falar no parágrafo seguinte. Mas muitos têm por intuição o germe das ideias novas que as circunstâncias farão desabrochar. Então, eles se mostrarão mais avançados do que se possa supor e seguirão com empenho a iniciativa da maioria. Então, ou seja, quando a gente começar a ter as ideias melhores, a maioria vai acompanhar. Vai vir junto. Porque a pessoa já tem... Olha o que ele falou que é importante. Muitos têm por intuição o germe das ideias novas que vão desabrochar. Então tem muita gente que está agindo de forma passiva, aceitando a sociedade como ela é hoje. Tem a ideia, mas não vai na prática. Porque essa ideia é como se estivesse adormecida. Uhum. Agora, quando elas começarem na sociedade, essas ideias começarem a despertar e oportunidades surgirem, essas pessoas também vão acordar junto. Agora, existem aqueles que são
contra. Os refratários que ele diz. Isso. E esse trecho também foi retirado. Agora leia só o que ele fala. Então, há, entretanto, os que são essencialmente refratários a essas ideias, mesmo entre os mais inteligentes, e que certamente não as aceitarão, pelo menos nesta existência, em alguns casos de boa-fé, por convicção, outros por interesse. São aqueles cujos interesses materiais estão ligados à atual conjuntura e que não estão adiantados o suficiente para deles abrir mão, pois o bem geral importa menos que seu bem pessoal. Ficam apreensivos ao menor movimento reformador. A verdade é para eles uma questão secundária, ou melhor dizendo, a verdade para certas pessoas está inteiramente naquilo que não lhes causa nenhum transtorno, como a gente tem visto com a divulgação da Gênese original e agora com as cartas de Kardec. Tudo que causa mudança. O pessoal fica meio refratário. E alguns fazem isso até por convicção, mas outros não, né? E aí Kardec vai completar dizendo assim: 30 segundos, Paulo. Todas as ideias progressistas são, de seu ponto de vista, ideias subversivas. E por isso dedicam a elas um ódio implacável e lhe fazem uma guerra obstinada. São inteligentes o suficiente para ver no Espiritismo um auxiliar das ideias progressistas e dos elementos de transformação que temem. E por não se sentirem à sua altura, eles se esforçam por destruí-lo. Então, como o Espiritismo defende as ideias progressistas, aqueles que são retrógrados pensam em destruir o Espiritismo para destruir essas ideias. E não conseguem. Não. Porque o Espiritismo não é algo material. O Espiritismo não está nele a ideia. Ele reforça. Essa ideia está nas pessoas. Então a mudança é inevitável. O mundo vai se tornar um mundo melhor. Vamos embora, Paulo.